Olá, o programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da UTV, a TV da internet, nossas redes sociais também transmitindo a partir de agora, tem o Facebook, tem o Instagram, o nosso canal no YouTube e as retransmissões a partir das 5 da tarde, TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida e depois às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Pela próxima hora, a gente quer você por aí. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas suas redes sociais, nas suas plataformas digitais e interaja também com a gente pelo nosso WhatsApp 973350038 para você fazer perguntas para os nossos convidados, para as nossas convidadas de hoje. Sua interação é bem bacana. 973350038. Eu sou Mauro Friesman. Sexta-feira chegou, aquele dia especial aqui para a gente falar de arte, cultura, as coisas do final de semana, o lazer que você precisa para os próximos dias. Está tudo aqui no programa Gente que Fala de sexta-feira. Então a gente vai receber os nossos convidados de hoje para tratar de todos esses temas. Eu trago o Sidney Nicéas. Ele é ator, escritor, editor, colunista de literatura e professor universitário. O Sidney está no Recife, em Pernambuco, para essa conversa com a gente. Como é que você está, Sidney? Graças a Deus, tudo tranquilo. Boa tarde para você. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Porque isso aqui ganha a internet, não tem dia nem hora. Boa madrugada. É um prazer estar aqui com esse time forte de mulheres aqui. Vamos que vamos, vamos conversar bem. É isso aí, não importa o momento do dia, porque a gente está falando para o mundo inteiro, com retransmissões também em horários diversificados. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. É isso É aí. isso. Também com a gente, Fernanda Coelho, cantora, compositora. Como é que você está, Fernanda? Tudo bem, agradeço muito a oportunidade, o espaço, uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença. Também na bancada do Gente que Fala de hoje, sexta-feira, a Dandara Azevedo. Ela é artista, produtora, atriz, pesquisadora e integrante do coletivo Estopou Balaio. Tudo bem, Dandara? Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que escuta a gente, vê. E ainda a Luciana Altavista, chefe da Patisserie e sócia do Chocobolo. Tudo bem, Luciana? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês. E temos bastante coisas doces para falar hoje. Tá, muito obrigado pela presença. Gente, vamos ao nosso primeiro assunto de hoje, aqui dessa sexta-feira. Vamos contar o seguinte: olha, a inteligência artificial está cada vez mais presente em diversos campos do trabalho, todo mundo sabe disso, inclusive na tradução de livros. Os profissionais do coletivo Quem Traduziu dizem o seguinte: eles apontam que traduzir livros não é só trocar uma língua pela outra. Segundo eles, esse trabalho é baseado no conhecimento de línguas e da linguística, em pesquisas e em repertórios. As tradutoras de livros concordam que a tradução literal, feita pela inteligência artificial, não consegue suprir a percepção humana. Isso está influenciando a comunicação de quem fala o português. Por exemplo, a leitura dos textos traduzidos do inglês da forma literal pela inteligência artificial torna cada vez mais comum a adoção e o uso de termos em inglês. Por exemplo, os chamados anglicismos, feedback, que é a resposta, cookie, é o termo muito usado na informática, né? Enter, e números, né? Mouse, um mouse na mão aqui, a gente não fala rato, a gente fala mouse, play, enfim, tantos outros termos, né? Sidney, eu começo com você a respeito desse assunto, você que é autor de livros, enfim, como é que você entende essa questão da inteligência artificial fazendo as traduções e que não vão ter essa percepção humana que é tão importante que ela não é capaz de suprir? Eu já começo concordando, até porque literatura é subjetividade, né? Então, a máquina ela jamais vai compreender o que uma palavra, por exemplo, solidão, no português, representa, para traduzir, talvez, para um russo, para qualquer outra língua, né? Então, o escritor, o nosso trabalho é com a palavra, né? Claro, existe toda uma estruturação, existe um monte de coisa que a gente usa para trazer à baila uma narrativa, mas na poesia, por exemplo, né, o que é a poesia? A poesia não é o poema, né? A poesia vai muito além da palavra. A poesia está presente em uma beleza, em qualquer coisa que a gente achar poético. Então, como é que a inteligência artificial vai traduzir algo, não é? E isso vale para a criação. Eu brinco muito, inclusive nas minhas aulas, eu sou professor de criatividade,
E o título da minha aula é A Criatividade é Analógica. Eu já começo brincando com isso, porque o processo criativo está aqui. A gente não vai terceirizar o pensamento, a gente não vai terceirizar a criação é nossa. Agora, a inteligência artificial é uma ferramenta, uma baita ferramenta, para economizar tempo, não é? Para dinamizar um monte de coisa. Mas não dá para usar a inteligência artificial para determinados aspectos. Dá, mas com uma pobreza absurda. Então, é uma discussão que é interessante, até porque a inteligência artificial ainda está em desenvolvimento, é um processo até relativamente rápido, né? A coisa vem caminhando rápido. E eu me lembro de Yuval, né, que ele falava que até hoje o ser humano ele decide se aperta o botão de uma bomba atômica, né? E quando a inteligência artificial precisar tomar essa decisão, o que é que ela vai fazer? Então, terceirizar decisões, terceirizar o pensamento é um troço impensável, até porque a inteligência artificial ela não pensa, né? Bom, o papel do tradutor de livros é que ele é um meio de caminho, né, entre o autor e o leitor. Na tradução ele tem que ter bom senso. Esse é o ponto principal, né? Não dá Muito. para ser ipsis literis, não existe isso. É o que a inteligência artificial não faz. Perfeito, perfeito. E você tem línguas mais desafiantes, né? Você traduzir o russo, por exemplo, são pouquíssimos tradutores que você diz, não, esse aqui é interessante, porque é o cara que consegue trazer a subjetividade, consegue entender o poder da palavra. E a gente brinca muito, a literatura ela tem camadas, né? Então você tem, por exemplo, numa narrativa, você tem a camada superficial, que é onde você está lendo ali a ação, a coisa que está se desenrolando, e você tem as subcamadas. Quanto mais rico um texto literário, mais camadas ele vai ter para ir buscar, né? Então a inteligência artificial não vai alcançar isso, né? Então a gente realmente precisa de gente que entenda das línguas em questão, né? Traduzir, por exemplo, do português para o francês, o tradutor precisa entender bem o francês, precisa entender bem o português, né? Para chegar lá. Muito bom. Fernanda Coelho, para entender um pouquinho esse tema a partir da sua área, você é cantora e compositora, ou compositora primeiro, né? Muitas músicas são traduzidas. Uma coisa é a tradução de uma música, para a gente entender exatamente qual é a história que o autor dela está contando. Outra coisa é uma versão, para você encaixar, né, aquela música numa outra letra, né? Sim. É, a inteligência artificial já está trabalhando essas questões? Olha, eu acho muito difícil que isso aconteça, porque para a gente ter uma versão, eu preciso ter algumas conexões, né? Os fonemas são bem diferentes entre um idioma e outro. Então, para eu conseguir montar uma estrutura de uma composição somente baseado numa tradução, já é muito difícil. Uma tradução, então, de inteligência artificial, eu acho que vai se perder muita coisa pelo caminho. Sim. Dandara, o seu entendimento também a respeito desse tema, você que é do teatro, né? Quantos textos, né? Quantos clássicos internacionais são traduzidos, né? Para montagens por aqui, em outros países, enfim. A inteligência artificial também tem sido usada para tradução de textos clássicos do teatro? Tem super, né? Acho que é uma tecnologia que a gente tem tido que lidar bastante, assim, né? Nos, todos os meios, assim, entender como a gente vai jogando mesmo com essas novas tecnologias. E, bom, vou puxar um pouco a sardinha para o nosso lado, porque eu acho bastante interessante começar a falar sobre línguas, né? Porque eu faço parte do coletivo Estopou Balaio e a gente está com um novo espetáculo que chama Reset Brasil e que joga justamente com essa brincadeira das línguas, né? A gente escolheu falar reset, que é uma dessas palavras que vem de outra língua, né? Para falar de um Brasil, que também é uma língua que se sobrepôs, né? O português se sobrepôs a tantas outras línguas nativas e que a gente não pôde saber, conhecer, e que também é outra tecnologia possível, né? Como a gente aliançar essas tecnologias da inteligência artificial que traduz textos como o inglês, o russo, mas também como a gente jogar nessa terra, né? Voltar um pouco nessa terra para entender como jogar com essas outras tecnologias que são também as línguas nativas que nos foram apartadas da nossa linguagem, né? Do nosso dia a dia, assim. Achei super interessante esse começo de conversa.
É interessante, né? Ô, Quantos Mauro, termos... Fala, desculpa te fala. interromper, mas é interessante a fala de Nandara. E você, quando colocou, por exemplo, textos clássicos, né? É outra questão, a questão da época, né? Da linguagem da época. Você pega um Shakespeare para ir para o teatro, você pode fazer uma releitura de um texto de Shakespeare, ou você pode fazer uma tradução, mas você não pode descartar o fator época. Tem um monte de detalhes. A Fernanda também toca, de alguma maneira, na fala dela nisso. Tem muita coisa adjacente que a inteligência artificial vai boiar, né? Então, é bem interessante, realmente, o tema. É. E outro ponto, né, Sidney? Tantos termos que existem, né, que já foram incorporados, não podem ser aportuguesados, acho que jamais serão. Software, enfim, eles estão na nossa realidade da forma original, ou seja, software no inglês, né? Eles serão escritos desta forma, não haverá uma forma em português. Algumas palavras Verdade. já tem. O hambúrguer, né, É, já se aportuguesou, enfim. E tem o falso cognato também, né, que é aquela palavra que ela está no inglês, por exemplo, ela parece aquilo em português, mas não. Quantas vezes a gente já não se confundiu com pull e push, push? Push, push não é puxar, push é empurrar, não é verdade? pois Então, esse é é, o, cara. esse é o Pois é. falso cognato. E aí é interessante a gente pensar como a gente precisa se capacitar para escrever, para criar uma música, para atuar, para interpretar um texto, para traduzir, não é? A gente parece que está, quanto mais tecnologia a gente mais emburrece, né? As pessoas agora não querem mais estudar, não, eu faço lá na inteligência artificial. Cara, não adianta tu ter uma ferramenta como a inteligência artificial na tua mão, você Inteligência artificial. não ter conhecimento para aplicá-la, né? Isso é um troço bem. Na criatividade, a gente brinca muito, Mauro, dizendo uma ideia só é boa se puder ser aplicada. Então, Sim. você pode ter uma baita ideia ali nos anos 40 e não ter tecnologia para isso. Hoje a gente tem tanta tecnologia e ninguém quer pensar mais, cara. Isso é tão doido isso. Fala, Fernanda, você estava dizendo alguma coisa? Não eu tenho uma escola de música e clientes, diversos clientes falam para mim, não, a inteligência artificial que fez para mim. Eu É. montei um quebra-cabeça. Você na Alta Vista, que é chefe de cozinha, né? Que vem do francês, chef de cuisine, não é isso? Também na sua área, né? A forma de falar, ou seja, já temos aí também a integração, né, do termo chefe na nossa língua portuguesa, não é, Luciana? Sim. Olha, a Hum. inteligência, eu acho muito providencial esse tema. A inteligência artificial, no nosso segmento, ela veio contribuir muito, tá? Essa ferramenta agregou demais. Só para vocês terem uma ideia, antigamente, para a gente poder produzir um prato ou coisas assim, de qualquer regionalidade que fosse, teria que buscar o conteúdo, você apresentar aquilo, derretir até ficar pronto algo. Com a inteligência artificial, você sabendo bem utilizá-la, hoje, por exemplo, os pratos que eu mando para ser aprovado em qualquer lugar, eu só falo assim, Luciana, eu gostaria de um chucrutes ao perfume de açaí, tá? Então, para eu compor aquilo, hoje, eu sabendo pedir, ela me traz exatamente N opções deste prato para eu conseguir fazê-lo. Eu posso já encaminhar para o cliente um daqueles e ele fala, é este que está aprovado. Antes, a gente tinha que ir para uma cozinha gastronômica, um fotógrafo especial de gastronomia. Você tem que fazer N pesquisas para conseguir chegar neste briefing que a pessoa te solicitava. Então, a inteligência, essa ferramenta, muito bem utilizada, ela agregou demais o nosso trabalho, demais. Mas o E para toque é teu, né, explicar, Luciana? O toque é teu. O resultado final, se não tiver o seu conhecimento ali, Então, não sim, vai rolar. nunca vai substituir, É né? verdade. Esse Mas calor, ajuda demais, né? pessoas, nunca vai substituir, mas ela veio agregar, né? Você hum, sabendo utilizá-la, ela veio é uma ferramenta fantástica, né? agora, Falo isso por conta de tudo que ela traz para nós em riquíssimos conhecimentos e opções. agora, Luciana, e para explicar determinadas coisas pro consumidor, enfim, para as pessoas, o estrogonofe todo mundo sabe o que é. O nhoque, todo mundo sabe o que é, mas tem coisas nos cardápios que a gente olha e que a gente fica absolutamente boiando. O que que é isso, né? Então, a inteligência artificial pode ajudar nessas situações? Sim, muito, até porque hoje, né, com essa gourmetização toda que veio, né, hoje não tem mais espaço para amadorismo. Então,
Em se tratando da gastronomia, a gente fala desde uma simples cozinha de um boteco até uma rede de hospital, todo mundo precisa dessa gastronomia. As pessoas estão cada vez mais antenadas, buscando conhecimento, querendo saber o que estão comendo, e hoje os cardápios eles estão também se adequando através do QR Code, a maioria está assim, você coloca lá e vem a especificação do que é aquele prato, né? Tem Sim. aqueles ainda que estão engatinhando, mas eu acho que chegou num patamar a gastronomia que não tem mais como voltar atrás, é daqui para frente, né? E as pessoas estão cada vez mais buscando essa excelência. Esses programas de reality show, na minha época, lá quando eu comecei, em 2000, isso não existia, né? Luciana, só te E, peço uma gentileza, afasta um pouquinho da tela que a gente está cortando a sua cabeça. tá Isso, bom? pode. Sim, Tá joia? sim. Concluiu? Tudo bem? Né? Então, eu Então, vejo que esse avanço todo, né, esses reality shows, os chefes, né, aqui no Brasil, veio a contribuir para a nossa alimentação, tudo. Mas existe, assim, muito folclore, né, a vida de nós, né, chefes, culinaristas, não é esse glamour todo aí que é mostrado na televisão, não. Bem-vindo ao clube, viu, É Luciana? muito, é muito diferente disso. Não tem mais impressão digital para você. E tudo a gente consegue aferir com a alta tecnologia que tem nas cozinhas de hoje, né? Mas se você é, não tiver o conhecimento, você não consegue, né? É como ali o Sidney pontuou, né? A sim. inteligência, ela traz muitas coisas para nós, conhecimento, tudo, mas é ali, é a mão, é o bico que sempre vai fazer a diferença, tá? Vamos seguir, gente. Próximo tema do programa Gente que Fala, sexta-feira por aqui. E estamos pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, nossas redes sociais, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o nosso canal no YouTube e as retransmissões. 5 da tarde, anota aí, TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida. 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Vamos falar com a Fernanda Coelho agora sobre o seguinte: a música, nós somos todos de autoria dela, da cantora e compositora Fernanda Coelho, aborda temas sociais do cotidiano em prol de uma sociedade inclusiva. A canção ergue bandeiras contra o racismo, a homofobia e a misoginia, que representam o respeito, a igualdade e a liberdade de cada um ser e existir no mundo. Fernanda, como é que surge essa canção? Como é que surge esta composição sua? Bom, essa canção surgiu em meio à pandemia, ali na segunda onda, em 2021. Eu tive o privilégio de poder ficar um pouco afastada aqui de São Paulo. Eu fiquei em Minas, em um sítio da família já de muitos anos. E em meio ao caos que estava rolando com a pandemia, muita tristeza, ainda assim respingavam tantas agressões e tantas mortes, o racismo ainda tão latente, né? Mesmo em meio ao caos da pandemia, assim, as pessoas não estavam entendendo realmente o que estava acontecendo. E eu estava sentada no jardim vendo a minha filha ali e comecei a construir algumas melodias sem muito bem pensar em fazer uma canção em prol da diversidade. E de repente, assim, eu já tinha a música inteira pronta, em questão de poucos minutos, assim. Aí nos dias seguintes eu só fui cuidando de arranjo e lapidando algumas coisas, realmente pedindo respeito, né, para a sociedade, porque a vida do outro não muda, né? É aquela história, né? Se você não quer um casamento entre o mesmo sexo, não se case com uma pessoa do mesmo sexo, mas a outra deixa o outro viver a vida, né? Deixa o outro fazer suas escolhas. Então, eu acho que eu fiz muito essa. Talvez tenha nascido como revolta e depois como libertação. A pandemia proporcionou uma série de reflexões para cada um. É bom que todos tenham refletido a respeito do que estava acontecendo, em razão do sofrimento, das mortes e tudo mais. Quando você parou para escrever, você pensava na saída da pandemia, se nós sairíamos melhores ou piores do que entramos?
Eu acho que ali naquele momento a gente tinha entendido que talvez não saíssemos melhores, não, né? Teve até o caso do Paulo Gustavo, que estava internado, estava num estado bem difícil, e tinha algumas pessoas, muitas pessoas com muito amor, mas muitas pessoas com muito ódio, falando muita bobagem. Então, tem alguns determinados tipos de seres humanos que acabam fazendo com que a gente quase perca a fé no ser humano, né? Olha, a canção da Fernanda, Nós Somos Todos, está lá no YouTube. Eu fui lá conferir, fui lá ouvir, assisti o seu clipe e prestei atenção na letra. Me chamou a atenção, me parece o ponto alto da letra, o seguinte trecho: Nós somos massa e calor, a dor e o sabor desse lugar. Sei que tem gente que não gosta, mas aprenda a respeitar. Essa é a grande mensagem, não é, Fernanda? Sim, com certeza. Porque, na verdade, é só respeitar, né? O segredo é o respeito, né? O segredo é respeitar o outro, cada um no seu espaço, cada um tem um espaço, cada um tem um lugar ao sol. E o grande lance é respeitar. Porque, afinal de contas, a vida do outro não muda, né? Essa coisa de quem já sofreu o preconceito de alguma maneira deveria ser o primeiro a levantar, a erguer outras bandeiras, né? Eu sou casada com uma mulher, então já sofri olhares, né? Já aconteceram algumas coisas, então eu consigo me colocar no lugar de uma pessoa preta, né? De um negro ali que está sofrendo preconceito. Eu posso fazer isso, eu consigo fazer isso. Eu acho que daí eu quis erguer tantas bandeiras. Eu não ergui só a minha bandeira, eu ergui a bandeira do racismo, eu ergui a bandeira da homofobia, né, em que me enquadro, eu ergui a bandeira contra o machismo, a Sim. bandeira contra, né, não a bandeira da homofobia, a bandeira contra a homofobia e contra o racismo. Sim, claro. Infelizmente, Fernanda, a gente não consegue rodar o seu clipe, ele está no YouTube, em razão dos direitos autorais, as políticas do YouTube não nos permitem rodar mais do que 7 segundos, né, do vídeo. Enfim, eu destaquei aqui o que, no meu entender, me parece ser a principal mensagem, né, da sua canção. Sei que tem gente que não gosta, mas aprenda a respeitar. Fala um pouquinho da letra, Exato. enfim, conta um pouquinho dessa letra, para a gente entender, uma vez que a gente não pode acompanhar por aqui o seu vídeo. Começa falando se somos negros, trans ou travestis, somos mulheres, tupiniquins, nós somos muitos e não somos fracos, né? Então, nós somos muitos e não somos fracos, eu penso em uma reunião, né, dessas pessoas, eu penso em uma união, e aí não tenha medo de olhar, né? Não tenha medo de olhar, porque não, por exemplo, tem muita gente que age como se ser gay fosse algo contagioso, né? Então falam tanto da cura gay, que não existe, que é um absurdo, que traz tanto sofrimento para tanta gente. Então eu acho que eu penso muito isso, né? Não tenha medo de olhar, né? Não é porque você está vendo um casal de dois homens de mão dada que de repente você vai sentir que você está, né, querendo entrar aí num viés. E, nossa, acho que agora eu estou um pouco gay. Isso não existe, né? Então, bem uma... Eu quis bem passar essa mensagem, porque eu ouço de muita gente assim, né? Ah, mas então se a minha neta vier a tá passeando na rua e de repente vê um casal de homens de mão dada, aí eu falo, mas o que tem? Né? Porque realmente... Então, eu quis trazer um pouco dessa letra, essa palavra realmente não tenha medo de olhar. Você está Fernanda, E a aí, gente concluindo está a sua falando, apresentação. a gente tá falando de não só amor, falando né, da Fernanda? LGBTfobia, mas falando do racismo e falando do machismo, né, que ainda é tão, nossa, ainda ele é tão enraizado, né, tão estrutural. É um pecado de ver tantos homens que, que têm essa coisa de inferiorizar as mulheres, né? Você está com show, apresentação, Fernanda? Eu tenho um show agora, ali em São Rafael, no dia 17/10, às 18 horas, Dá na mais Casa de detalhes. Cultura de Hum. São Rafael. Endereço? Assim que você coloca em qualquer GPS, Casa de Cultura São Rafael, já dá o endereço. É Zona Tá Leste tudo. de São Paulo.
Zona Leste de Um São espaço Paulo. muito gostoso. Que dia, horário? Dia 17/10 às 18 horas. 17 de outubro, às 6 da tarde. Muito bom. E aí eu Fernanda, canto outras canções minhas lá também, que não só Nós Somos Todos. Inclusive, eu lancei um clipe recentemente que eu gravei no Japão, gravei em Tóquio, lancei na semana passada, da música Clareia, que também está no YouTube. Tá muito legal. bonito. Sim. Muito bom. Vamos passar aqui para o próximo tema, conhecer agora o trabalho da Dandara Azevedo. Vamos contar o seguinte: o coletivo Estopou Balaio, do qual ela faz parte, estreia Reset Brasil, um espetáculo que resgata a memória dos povos originários em São Miguel Paulista, bairro da Zona Leste paulistana, marcado pela resistência indígena no período colonial. Esse espetáculo, essa apresentação, começa dentro de um trem, gente, no qual o público é convidado a embarcar rumo ao local, partindo da Estação Brás da CPTM. O Reset Brasil tem dramaturgia de João Nin, João com U mesmo, João Nin, da etnia potiguara, e a direção da Ana Carolina Marinho. Como é que surge esta possibilidade de levar um espetáculo desta forma, partindo dentro de um trem, numa viagem, né, até a periferia de São Paulo, na Zona Leste, e na chegada lá ao local, contar a história da memória indígena que marcou ali aquela região? Bom, o Reset Brasil ele é do coletivo Estopou Balaio, mais um monte de gente que se une para fazer acontecer esse grande mutirão, essa caminhada pelo bairro de São Miguel Paulista. E ele só acontece, esse espetáculo Reset Brasil só acontece porque o coletivo Estopou Balaio tem 12 anos de existência, 13 anos, na verdade, agora, completos de atuação direta lá no território da Zona Leste, né, no extremo leste de São Paulo. Então, a gente tem sede no Jardim Romano e foi expandindo, buscando entender melhor a trajetória, a ancestralidade daquele território da Zona Leste. Então, a gente foi cavucando, buscando referências, até que a gente chegou a São Miguel Paulista, que é na Zona Leste, nesse território ancestral de Ururaí, que a gente percebeu que ali era um território ancestral ocupado por muitas etnias indígenas, né, um dos mais antigos pontos históricos. Então, a gente começou a buscar ali um caminho para contar sobre a ancestralidade desse território, também as ancestralidades das pessoas que compõem o coletivo Estopou Balaio, que em sua maioria agora são pessoas indígenas, urbanizadas, em processo de retomada, e também dos habitantes ali de São Miguel Paulista, que são, em sua maioria, migrantes nordestinos. Então, para que a gente entenda como fazer esse espetáculo acontecer, como as pessoas do centro, por exemplo, se desloquem seus olhares, desloquem a sua forma de existir nessa cidade, a gente inicia esse espetáculo e alguns outros do coletivo no Brás. Então, a gente cria uma dramaturgia sonora para dentro do trem, a gente vai ouvindo, imergindo nessas tantas histórias que a gente vai contar até desembarcar em Reset Brasil, lá em São Miguel Paulista, quando a gente desce do trem e faz uma caminhada por esse território. Então, a gente vai trazendo toda essa história e buscando aqui no centro aliados para fazer essa caminhada lá em São Miguel Paulista. Dandara, deixa eu só fazer uma pausa aqui na sua explicação, só para a gente se despedir da Fernanda Coelho. Ela tem a necessidade de sair para um compromisso, enfim, a gente agradece a presença dela, né, Fernanda? Muito obrigada, Falando do muito seu obrigada. Uma grande... trabalho. Sucesso, Fernanda, sucesso para você, viu? Sucesso. Obrigada, gente. Fica bem, fica bem. Satisfação conhecê-los. Grande abraço a todos. Sim, Obrigado, Fernanda. Tudo de bom para você, Fernanda. Muito Legal. obrigada. Fernanda Coelho participou com a gente, cantora, compositora. A gente segue aqui com a Dandara Azevedo, falando do espetáculo Reset Brasil. Como eu destaquei, que ela começa, a apresentação desse espetáculo começa dentro de um trem que parte da Estação Brás, a CPTM, região central de São Paulo, vai lá para a Zona Leste, São Miguel Paulista, e lá o público acaba fazendo uma imersão, um mergulho na história que marcou aquela região
da resistência indígena durante o período colonial, não é isso, Dandara? Agora, Isso. a população lá de São Miguel Paulista, até que ponto tem conhecimento dessa memória indígena que o local possui e que muitas vezes se perdeu, as pessoas não têm conhecimento, enfim. Esse teatro que a gente faz, né? A gente fala sempre que é um teatro feito em comunidade, com a comunidade, para com a comunidade, né? Então, esse resgate dessa história, desse território ancestral, aconteceu muito a partir das nossas imersões também. Claro que muita gente já guardava, né? Sempre tem essas pessoas que guardam a história do território, a história de suas famílias, e são essenciais para que a gente conecte com elas e aí comece a desfazer esses fios, né? Recontar essas histórias. Mas a gente sente que a chegada da nossa pesquisa, né, do Coletivo Estopô Balaio, com essa lupa, abriu também as possibilidades que essas histórias passem a ser contadas e afirmadas por parte das pessoas daquele território. Então, foi muito interessante a gente, em cada contato com os moradores, descobrir novas histórias, entender como essa história do bairro era contada, e aí, claro, com uma pesquisa mais historiográfica, com muito apoio de um grande historiador, que é o Casé Ngatu, que ele é da etnia Chucuru-Tupinambá. Ele armou a gente com novas palavras, com novas referências, para que a gente pudesse ali ir reflorestando esse imaginário também do bairro e de todos aqueles que moram ali, né? Então, foi através dos nossos encontros que a gente foi retomando essa história e demarcando esse território ancestral de Ururaí. Quais são as etnias presentes que existiam lá na região? Na região, ela é muito conhecida por Guaianá, né? Povo do Furém Guaianá. Mas também era um lugar de muito encontro, assim, de encontro de diferentes etnias. Lá em São Miguel, a gente tem o templo mais antigo da cidade de São Paulo, que é a Capela dos Índios, e que chamada assim porque foi erigida, foi construída por muitos indígenas ali cooptados, né? Para construir essa nossa grande cidade, né? Esse sistema colonial que levou. Então, a gente tem nessa Capela dos Índios diferentes etnias, inclusive de vários lugares de Abya-Yala, né? Desse território que a gente hoje em dia chama de América Latina. Então, a gente entende que Ururaí, que esse lugar, esse território ancestral, ele também é um lugar de passagem para diversos povos, diversas nações que tiveram ali a mão direta, né? E que é refletida também dentro do nosso espetáculo, dentro do Reset Brasil, que tem, além de pessoas em processo de retomada, né, que foram alijadas ali de conhecerem suas nações, representantes do povo potiguara, do Tupinambá, de vários outros lugares que se encontram ali para recontar tanto a história de Ururaí quanto suas próprias histórias individuais. E o que que Não só acontece, individuais, né? Coletivas, por isso também. o que que acontece dentro do trem, no caminho entre o Brás, na região central, até a chegada a São Miguel Paulista? Dentro do trem, a gente conta que o Brasil sumiu. E o Hum. que fazer quando o Brasil some? Basicamente, a gente recebe as pessoas que vêm do Brás, entrega a eles um aparelho sonoro, que a gente construiu uma dramaturgia sonora, já que a gente respeita também, né, esse espaço público do trem. E dentro do fone, a gente vai contando com uma dramaturgia sonora que o Brasil sumiu. Que antes de ser Brasil, e se você não fosse Brasil, você seria o quê? Provocando um pouco, deixando que esse espectador, né, esse público, vá entrando dentro de outras possíveis narrativas para esse território, Sim. Brasil. E esse sumiço do Brasil explica o título Reset Brasil, essa é a ideia. Justamente. A gente vai provocando o público a sonhar outros possíveis, né? Então, e deixando para trás essas armaduras colonialistas, né, do que é o Brasil,
do que é o brasileiro, quais são essas palavras que foram colocando para a gente a ser uma coisa que talvez antes a gente pudesse ser tantas outras, né? Como a gente se despedindo, resetando o Brasil para que outras configurações mentais, outros sonhos possam surgir a partir daí. Vamos dar a ficha técnica aqui, o serviço, então, Dandara. Em quais dias, em quais horários as pessoas devem ir lá para a estação CPTM, da Estação Brás da CPTM para pegar o trem e ir lá para a Zona Leste para conhecer o trabalho? Então, Reset Brasil acontece agora no mês de outubro, sempre aos sábados e domingos. Às 3 horas, a gente parte rumo a Ururaí, então a gente se encontra no Brás ali por 2h30 para se reunir, guarnecer e seguir rumo a Ururaí. A peça ela é itinerante, ela tem uma duração de 4 horas. A gente sempre fala para todo mundo se preparar, botar tênis confortável, porque é uma caminhada muito gostosa, mas que a gente sabe que o corpo tem que estar pronto, tem que estar disposto, porque a gente faz ali uma espécie de guerra e de festa. Com chuva, com sol, com frio ou com calor, tanto faz. Tanto faz, a gente sempre está lá se encontrando. Se estiver chovendo muito, claro, a gente adapta, faz a parte do trem, que também já é uma imersão bastante forte, assim. E sempre, claro, se chover, convida a voltar num dia de sol, que é sempre mais gostoso também. Muito bom, vamos seguir. Programa Gente que Fala de sexta-feira pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Sidney Nicéias, vamos lá falar sobre o seu assunto. Entre livros clássicos e contemporâneos, a cultura do Nordeste nunca parou de produzir grandes obras que traduzem a riqueza das tradições, dos costumes, dos personagens locais. E o romance Todos os Amores de Lourdes resgata a impressionante, real trajetória de Lourdes Alencar, líder comunitária recifense, que nasceu em 1950 e que transformou a sua vida de dor e superação num exemplo de amor e resiliência. Como é que você decidiu escrever sobre Lourdes Alencar? Vamos contar quem ela era, né? Quem foi Lourdes Alencar? Pois é, essa é uma história, cara, que marca a minha vida, né? Porque eu acho que eu, não só como escritor, mas como pessoa, eu saí muito transformado de 8 anos e meio de projeto, né? Para dar vida à vida de Dona Lourdes Alencar. Desde o início, ela que me procurou, quer dizer, ela pediu indicação de alguém, alguém passou o meu contato, ela ligou para mim sem conhecer, já ligou brincando, dizendo que eu ia escrever a história da vida dela, eu nem a conhecia. Eu liguei, marquei com ela um café, né, para a gente tomar. Fui na casa dela e quando ela fez o resumo, né, ela disse: olha, minha filha, eu fui violentada pelo meu próprio pai dos 7 aos 12 anos de idade. Eu tenho 10 filhos adotivos, tenho 3 de barriga, ajudei muita gente. Em 73, eu conheci Frei Damião, ela estava grávida do primeiro filho, e me confessei com ele, e uma das coisas que ele me disse é que um dia minha história ia virar um livro. Então, assim, ela passou a vida adulta inteira dela com o sonho de fazer com que outras Lourdes pudessem ser visibilizadas, né? Porque ela, enquanto criança, ela foi estuprada pelo pai durante 5 anos, ela apanhou muito da mãe, ela sofreu inúmeras violências na adolescência, na vida adulta como mulher. Hoje é uma idosa com 74 anos de idade, já teve 2 infartos, um AVC, é diabética. Então, todo esse processo de construção dessa obra, e eu queria, desde o início, que fosse uma obra romanceada, eu queria escrever um romance sobre a história dela, né? Então, tem muita literatura presente na biografia. Todo esse processo é um processo muito transformador, porque eu acho que não foi em vão esse projeto ter caído na minha mão. Um projeto sem dinheiro, ela é uma pessoa pobre, né? A vida inteira, flertou com a miséria a vida inteira. Tanto que a gente não gravou, as entrevistas eram feitas e eu ia digitando tudo que ela ia falando e depois transformar quase 400 laudas de relatos em literatura. Então, assim, foi um processo muito enriquecedor, não é? E quem lê o livro e quem está tendo acesso ao livro tem dado sempre um feedback muito bom,
seja no aspecto literário, as pessoas ficam com vontade de ler, tem, né, enxergando as camadas que eu também tentei colocar na narrativa, e impressionadas com a história dela. Não é brincadeira a pessoa passar por tudo que ela passou na infância, né, na adolescência. Ela, para você ter uma ideia, ela ficou marcada na comunidade como a mulher do pai. Era uma criança, né? Entre os 7 aos 12, as mães não deixavam as meninas brincarem com ela. Quer dizer, isso é só um mínimo detalhe de tudo que Dona Lourdes passou. Então, é impressionante, realmente. Eu, às vezes, fico impressionado com como a vida dela é marcante, a história de cada filho que ela adotou, seja no papel ou não, porque alguns já eram registrados, É forte, né? muito forte. À A frente do própria tempo dela, né? isso. A própria história dela marca não só a cidade do Recife, mas a cidade de São Paulo. Ela morou 2 vezes em São Paulo. Ela chegou a morar na rua, na frente da Igreja da Lapa. Ela foi acolhida pelos mendigos na frente da Igreja da Lapa, por conta de uma situação que ela foi, não aconteceu. Ela disse: eu não vou voltar para o Recife, eu vou continuar aqui. Então, a história do Recife, a história do golpe militar em 64, como aquilo afetou. O próprio Miguel Arraes, ela fez campanha para Miguel Arraes, para Jarbas Vasconcelos, Eduardo Campos e tantos outros aqui, por ter uma liderança na comunidade, e foi uma liderança conquistada, porque ela começou o trabalho social dela preocupada com as pessoas que passavam fome na comunidade, que era uma invasão, né? Hoje a Prefeitura do Recife está dando posse às casas lá. Ela ainda não recebeu a posse da casa dela. Então, assim, a gente acompanha um pouco da evolução da cidade, da evolução cultural, até da própria humanidade, né? De como as coisas funcionavam antes, como elas se tornam hoje. Então, assim, foi uma obra muito desafiadora, envolveu muita pesquisa também. É uma obra de memória, né? De memórias, toda baseada nas memórias de Dona Lourdes Alencar. E isso também é bem interessante, porque eu tive que me debruçar muito sobre esses liames entre realidade e ficção, né? Entender que a nossa maneira de ver o mundo, ela também pede por ficção. A maneira como o cérebro guarda as informações de memória, ela também vem recheada de ficção. Então, foi muito interessante também mergulhar nisso. E eu acho que eu só saí melhor como pessoa, como escritor. Assim, a história de Lourdes é transformadora, né? E tantas Lourdes sofrendo por aí ainda, né? Um trabalho seu que é um alerta contra a pedofilia, né? Acho que é o Também. primeiro ponto a ser tratado, né? E é o mais marcante, né? Quando a Luciana fala que é forte, é isso. É muito marcante a gente perceber, a gente perceber, por exemplo, que o quanto isso acontece hoje em dia. Então, os eventos de lançamento que a gente faz, que eu digo de lançamento, mas a gente lança uma vez, mas vai fazendo eventos pelo Brasil e tudo. A quantidade de relatos que eu recebo de pessoas que foram, mulheres que foram violentadas, né? Crianças que foram violadas, que foram espancadas durante a infância. O livro ele traz um monte de subtemas, né? A pedofilia marca muito, mas traz o racismo, traz outras formas de preconceito. É um livro que também que traz muito dessa raiz cultural nordestina que você falou, porque traz gastronomia, Luciana, porque a, a, ela, quando era criança, depois dos abusos do pai, de toda a violência sexual que ela sofreu, quando a mãe, enfim, se ligou no processo A absurdo que infância dela existia foi lá, ceifada, né? total, total. A mãe também era uma vítima, apanhava demais, foi estuprada várias vezes pelo próprio marido, enfim, era uma coisa assim muito absurda, né? Mas ela foi para um buzeiro na Paraíba, onde a família da mãe, parte da família da mãe residia, e existia uma casa de farinha, não é? Onde se fazia farinha lá. Então, é uma parte muito bonita, eu acho, do livro, assim, quando a primeira vez que ela se sente de fato criança, não é? Tem a comadre Fulozinha aqui, que é a folclore total, né? Ela dorme em cima do árvore, porque se perde no meio do mato. No outro dia ela está cheia de nó no cabelo, dizem que foi a comadre Fulozinha. Então, assim, é uma obra muito rica de elementos da cultura nordestina também, mas não é o centro. O centro é a vida dela, né? E é uma vida que espelha muitas Deve dar Lourdes uma por passagem aí, por tudo isso, né? com muita coisa diferente. Então, é uma obra realmente com uma amplitude muito grande. Sidney, existe um intervalo, né, entre a Bienal Internacional do Livro aqui de São Paulo e aí a de Pernambuco. A nossa foi Isso, agora, a de vocês foi no ano passado. isso. Esse livro já estava no ano passado lá, ele vai para o ano que vem, para a Bienal. É, Qual é o o, momento dele?
o que aconteceu é o seguinte, em respeito à história de Dona Lourdes e toda a saúde dela e a ansiedade que ela tinha pela obra, o livro era para ter saído só esse ano, né? Mas como eu falei, né, ela teve 2 infartos, um AVC, diabética, eu já estava com medo de acontecer alguma coisa mais séria e Dona Lourdes não poder curtir o lançamento do livro. Então, eu tive que cortar na carne, não foi uma estratégia comercial, foi uma estratégia para ela de dividir o livro em 2 volumes. Então, nós lançamos o primeiro volume, o livro já estava dividido em 4 partes, né? E, então, nós lançamos o primeiro volume com as 2 primeiras partes da vida dela, que cobre mais ou menos os 40 anos, se não me engano, de vida dela. E o volume 2, que vai sair ano que vem. A gente ainda está vendo. A vontade é lançar em março, porque é o mês de aniversário dela. Mas como vai entrar em financiamento coletivo e a gente tem dezembro, janeiro e fevereiro, fim de ano, férias, carnaval, eu não sei até que ponto vai valer a pena fazer esse financiamento coletivo nesses 3 meses. Mas a gente está avaliando. E a gente lançou em outubro do ano passado, faz exatamente um ano, né, na Bienal de Pernambuco. Fizemos vários eventos aqui pelo estado, cidades do interior, foram muito marcantes esses eventos. E aí, nesse ano, começam os convites, né? E a gente já viajou, fizemos a Bienal de São Paulo, fizemos Rio, tem outros convites para a gente também sair. Eu estou para voltar para São Paulo muito em breve, eu voltei há pouco tempo, mas estou para ir a São Paulo de novo, possivelmente nos próximos 15 dias. Fiquei até muito interessado, viu, Dandara, de assistir a peça. Se eu conseguir chegar ainda no mês de outubro, eu me comunico com você, eu vou, porque poder da arte é uma coisa incrível, né? Vamos seguir aqui agora com o próximo tema, conversar com a Luciana Altavista Na hora do sobre... almoço, falar sobre gastronomia, que Opa, maravilha. que Eu não coisa Exatamente. comi ainda. gostosa! Estão sentindo o cheirinho aí já? Oh, meu Deus, estou Cheiro de doce no imaginando. ar, hein? Estou Tem cheiro de Esse é imaginando. o doce no ponto. ar. Esse é o ponto que eu ia chegar, gente. A gente encerra o Gente que Fala e começa agora o Gente que Come, porque a gente vai conversar sobre o seguinte: de uns anos para cá, a figura do chefe de cozinha ganhou notoriedade, ganhou espaço na sociedade, né? Hoje, os chefes de cozinha são profissionais muito respeitados, competitivos, no meio gastronômico, e a chefe Luciana Altavista, que está aqui com a gente, é a prova de que com determinação, foco, trabalho, é possível sim alcançar sucesso profissional nessa tarefa, né? De comandar o funcionamento de uma cozinha, comandar a equipe, preparar pratos deliciosos. Como é que surge na sua vida esse momento aí de embarcar como chefe de cozinha? Bom, como eu falei, né, eu venho de uma carreira jurídica, né, entrei com 16 anos num cartório, um dos mais renomados cartórios de São Paulo, terceiro oficial de títulos e documentos. Ali, por 16 anos, eu fiquei como escrevente, e minha carreira consolidadíssima, dali não sairia nunca, mas sempre tive muita vontade, sempre quis, e fui apaixonada pela gastronomia, né? E vi aquelas coisas lindíssimas, né? Verdadeiras obras de arte em formato de doce. Porque, não sei se as pessoas sabem, mas a gastronomia é uma medicina. Todos formam-se médicos e cada um se especializa em uma coisa, né? A gastronomia, você forma-se, aí um vira chefe glacier, chefe patissier, chefe garde manger, cada um tem a sua especialização, né? Eu formei em gastronomia e fui fazer minhas especializações, a minha pós-graduação em patisserie, que é na área dos doces, que é onde eu fui sempre apaixonada, esse universo lúdico, você comer com os olhos e aquilo, as pessoas se sentirem enfeitiçadas com a beleza de um chocolate, de uma belíssima sobremesa, né? Meu grande desafio aí foi, Fábio, e para vocês, tornar a artesanalidade em processo industrial. Este foi o meu desafio. Então, eu não queria ser somente fazer ali uma confeitaria, que eu falo, uma confeitaria pequena, de autoral, é assim chamada, tá? Que ali ficaria somente nessa esfera. Eu quis transformar tudo aquilo, eu fiz uma especialização na Le Cordon Bleu, na França, em Paris, e é ali que me trouxe toda essa bagagem, essa diferença, tá? É. E onde eu vi, pode falar, Fábio.
Um chefe de cozinha, Luciana, ele nasce, ele nasce um talento? O talento Não, nasce? Ou é uma construção? Ele pode depois ir construção. ser É uma construído. criação, eu sou prova viva disso, uma construção, eu sou criada em laboratório, tá? Hum, Então, assim, a gastronomia vai muito além de você saber fazer um prato. É um conhecimento, é como uma arquitetura, né? Você na faculdade não se forma um arquiteto, você tem que ter informação, conhecimento, entender como aquilo sai. E tem pessoas que já são, nossa, falam, nossa, essa pessoa é uma cozinheira de mão cheia, é uma boleira nata, sim. Isso acontece, só que você precisa das técnicas para te levar para os melhores lugares, tá? Eu, por exemplo, tenho que saber cozinhar hoje para uma dieta hipossódica, uma dieta pastosa. Você tem que ter o conhecimento, a combinação dos alimentos, o que puxa um glúten, o que atrapalha numa coloração, numa alta cocção. Isso é a técnica, o conhecimento que vai te trazer. Você tem mão boa, você tem bico bom, ok, tem gente que já nasce com esse dom, mas precisa disso para você conseguir se manter. Os realities desses últimos anos todos, sobre chefe de cozinha, enfim, essas competições que a gente se acostumou a acompanhar pela televisão, isso é legal para vocês? Porque o que a gente vê na televisão não parece ser a prática do dia a dia. Não tem aquela correria, não tem aquele desespero, aquela irritabilidade muitas vezes que os participantes apresentam, né? Por N razões ali da disputa, enfim. Isso é bom? Esse glamour é bom ou é ruim para vocês? Fábio, olha, uma cozinha é exatamente aquilo de alta pressão, é exatamente aquilo que mostra, É tá? aquilo? Sim, é aquilo mesmo. Então, se você está, por exemplo, só para você entender, tem um restaurante, tem os comensais ali, chega os pedidos, está pegando fogo lá dentro na cozinha, tem o responsável, eles são divididos em praças. Se for restaurante pequeno, tem aquela super correria que você tem que saber fazer um mise en place, porque se não está ao ponto uma determinada comida ou outro, nós chefes, né? Somos todos cozinheiros, é assim que é chamado, tá? É que veio todo esse glamour. Então, são culinaristas, cozinheiros, aí todo mundo quer ser chefe. No Brasil, todo mundo quer ser chefe, tá? Então, essa é uma profissão que não era regulamentada, uma profissão que pouco valorizada aqui. Isso trouxe um delta a mais para nós, tá? Isso que os realities trouxe um delta a mais para nós. Mas a cozinha é sob pressão, você tem que ser resiliente, você tem que ter estrutura emocional para isso. Cozinha não é para qualquer pessoa, tá? Você tem que ser forte ali, se dá alguma coisa ruim, ser chamada a atenção, e mudou muito pela questão do respeito, tá? Porque antes, os chefes mesmo que vinham ali sobre nós, eram pessoas rígidas, que gritavam com os colaboradores. Então, veio uma mudança toda estrutural para acolher melhor essa nova gourmetização, como eu falei. As faculdades, só existia uma. Hoje, existe mais de 12 faculdades, né, que tem a matéria gastronomia. Sim. Olha, perguntas aqui da nossa audiência. Eu vou pedir muita rapidez, muita brevidade nas respostas para a gente conseguir chegar lá. Tem perguntas para os três, tá bom? A Luciana está com a palavra e o Pietro quer saber o seguinte: qual foi a principal diferença que você encontrou e identificou entre os cursos de gastronomia dentro e fora do Brasil? Bem rapidinho, Luciana. Bom, quando eu estive aqui no Brasil, como eu te falei, é uma profissão não regulamentada, falta de respeito. Aqui você era, até questões salariais, as pessoas não valorizavam, e antigamente tinham vergonha de falar que eram cozinheiros, era uma subprofissão, tá? Quando eu fui para fora, qual é a realidade muito diferente que eu vi? Lá fora, os chefes são tratados como mestres, são valorizados como médicos. Quando eu entrei numa sala de aula, o chefe chegou, as pessoas reverenciam, levantam, respeitam a profissão, né? Então, para Sim. mim, eu já resumo ali, o respeito que lá fora existe como uma profissão, e aqui no Brasil não, aqui melhorou, né? Dandara, a Clara também está com a gente. Valeu, Clara, aqui pela pergunta. Ela quer saber por que o nome da peça do espetáculo é R7 Brasil. Você já explicou, né, exatamente o sumiço do Brasil. O que dá para acrescentar para ela nessa questão?
Dá para acrescentar que é uma brincadeira também que a gente faz, né? Várias pessoas chegam perguntando: nossa, mas vocês estão falando da ancestralidade, da busca pela originalidade, da territorialidade desse território, e a gente coloca como uma brincadeira, porque o inglês o reset, é uma língua colonizadora, né? A gente sempre fala que tem esse lugar da colonização. Mas o Brasil também é uma ficção colonial, né? Então a gente busca brincar com essas palavras e buscar outros caminhos possíveis. Legal. E a última pergunta aqui para o Sidney, muito rapidinho, segundos finais aqui, é o Jaime, quer saber de você. Valeu, Jaime, sempre participando. Ele diz o seguinte: o pernambucano Gilberto Freire ainda pode ser considerado uma das grandes referências da sociologia brasileira, e se o livro Casagrande e Senzala ainda é sociologicamente atual? A gente tem que dar um desconto em algumas visões de época, não é? Mas o trabalho de Gilberto Freire é muito relevante ainda, continua assim, muito atual, para a gente tentar entender essa Casa Grande e Senzala, que o Brasil parece que não se libertou ainda disso, né? Então, para ser bem breve, eu acho que a gente não pode e não deve descartar de jeito nenhum a obra de Gilberto Freire. A gente precisa ler melhor, reanalisá-la, né? E trazer ela para o hoje. Legal, gente. Vamos encerrar por aqui, por um ponto final na nossa edição do programa Gente que Fala de hoje. Um agradecimento a todos vocês que participaram com a Fábio, gente. eu gostaria de fazer A uma gente... observação, o pessoal conhecer um pouco, né, da nossa indústria, a seção da Chocobolo Oficial e Chocobolo Itanhaém, e entrar para nos visitar e, assim, consumir os nossos produtos também. Legal. Boa. E eu Gente, vou divulgar, aproveitar só para a gente fechar, nos segundinhos finais, quem quiser comprar Todos os Amores de Lourdes, eu não mostrei nem a capa do livro, aqui Dona Lourdes Alencar. Todos os Amores de Lourdes podem entrar em tesãoliterário.lojavirtualnuvem.com.br. tesãoliterário.lojavirtualnuvem.com.br. Valeu. muito bom. Gente, então vamos lá. Ponto final agora nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Um Gente que Fala misturado com Gente que Come, porque a gente teve aqui as falas aqui da Muito Luciana bom. Altavista. Sidney Obrigada, Nicéia, Mauro. Obrigada, viu? Sidney Nicéias, ator, escritor, editor, colunista de literatura e professor universitário, lá no Recife, Pernambuco, com a gente. A Fernanda Coelho, cantora e compositora, que já se ausentou aqui por conta de compromissos. Dandara Azevedo, atriz, produtora, pesquisadora e integrante do coletivo Estopou Balaio. E a Luciana Altavista, chefe da Patisserie e sócia da Chocobolo. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, 23 anos no ar. Apresentação minha, Mauro Friesman. Zenilda Salvato, a nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunho, nosso diretor-geral, e você aí do outro lado, claro, sempre, espectador, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Voltamos na segunda, meio-dia, com mais uma edição do programa Gente que Fala. Um bom fim de semana para todo mundo e a gente se vê lá. Tchau, tchau.